Meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 da carta de Paulo que escreveu aos Efésios. Uma carta muito gostosa, uma carta também bem densa, quando nós olhamos os ensinos que Paulo tem para nós como pessoas, como indivíduos, mas principalmente também como igreja. E nós estamos vendo justamente sobre a unidade da igreja. Paulo começa aqui no capítulo 4 a falar sobre essa unidade. Na semana passada, como nós vimos, Paulo está exortando os crentes para que façam todo o esforço para manter essa unidade da igreja. Ou seja, nós não podemos criar essa unidade. Isso não depende de nós. É o Espírito Santo quem cria, é o Senhor Deus quem faz com que nós nos tornemos um, mas nós temos que sim, nos esforçar para manter essa unidade, para preservar essa unidade. E ele nos encoraja a viver de uma forma que seja digna com aquilo que nós somos chamados a viver como crentes, não é? E essa maneira de viver digna, essa maneira coerente de se viver a vida do Evangelho nos ajudará a fazermos, a mantermos essa unidade, não só isso, mas também a mostrarmos o amor de Jesus, a mostrarmos o amor de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. É através de mim, através de você, que Deus vai mostrar o seu amor. Nós somos os canais, nós somos os instrumentos aos quais o amor de Deus chega às pessoas que estão ao nosso redor. E hoje nós vamos estar dando continuidade a esse ensino, a estudo da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E nós vamos estar vendo a partir do verso 4 até o verso 6. Mas nessa manhã, especificamente, nós vamos estar vendo somente o verso 4. Mas eu vou ler esses 3 versículos para que vocês entendam a maneira geral. Paulo diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. É interessante ver como Paulo escreve esse trecho, esses 3 versos aqui, e Paulo faz a questão de mostrar a forma ou como age cada uma das pessoas da Trindade, se nós podemos olhar nesses 3 versos. Paulo não escreve isso de uma forma aleatória e talvez algumas pessoas vão olhar para esse texto e vão falar, não, Paulo está se referindo aqui à perfeição de Deus, porque ele basicamente escreve 7 vezes a palavra um, né? Um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Ou seja, talvez a gente possa pensar nisso. Eu confesso para os irmãos, eu não sei se essa foi a intenção de Paulo. Mas sim, que Paulo faz questão de mostrar a obra de cada uma das pessoas da Trindade, a maneira como cada uma delas influencia, a forma como ela nos ajuda a sermos igreja, a forma como ela nos ajuda a entendermos o corpo de Cristo. Isso sim, é muito claro naquilo que Paulo escreve aqui para nós. E é muito importante nós entendermos esse trecho da palavra do Senhor, como todos os outros são importantes. Mas nós precisamos ter um entendimento acurado dessas coisas, nós precisamos nos aprofundar naquilo que Paulo está tentando explicar, naquilo que Paulo está dizendo à igreja, para que a gente consiga ter uma visão correta, uma visão clara daquilo que é a nossa responsabilidade como crentes. E quando nós pensamos naquilo que nós estudamos na semana passada, que a nossa responsabilidade, como Paulo escreve no verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que é que por que é que nós temos que fazer isso? Ou seja, por que é que nós devemos lutar para manter essa unidade da igreja? E nós precisamos entender, então, aquilo que Paulo está dizendo a partir do verso 4, para isso ficar bem claro para nós, e com certeza, uma vez que nós entendemos isso da maneira correta, o nosso esforço, a nossa vontade de defender essa fé, de defender essa unidade, com certeza vai aumentar. E eu gostaria, então, nessa manhã, de estudar com vocês aquilo que Paulo fala no verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Muito interessante esse que Paulo fala no verso 4. Há um só Espírito. Essa é a ideia. Paulo vai falar justamente sobre o Espírito Santo aqui, a obra dele, aquilo que ele fez em nós, ou que ele faz em nós, ou por nós,
para que a gente realmente seja uma igreja, seja uma unidade. Mas ele começa esse início de verso com uma expressão que há um só corpo. Nesse contexto, Paulo está se referindo aqui não à igreja visível, né, não à igreja que se reúne aqui na Maestro Cardim, propriamente dita, mas ele está se referindo aqui à igreja universal. E por que é importante nós entendermos isso? Por que é tão importante nós percebermos essas diferenças, essas pequenas diferenças que Paulo tenta chamar a atenção para nós? Talvez a gente está vivendo num contexto onde a ideia de união, a ideia de até mesmo de um ecumenismo seja muito forte. Nós estamos passando por situações, por pressões vindas dessa pandemia, e tudo isso tem culminado em tantas dificuldades que enfrentamos, onde a solidariedade entre as pessoas se tornou muito mais forte. A gente pode ver pessoas ajudando, pessoas com mais disposição de ajudar, com mais disposição de trabalhar juntas, e algumas vezes nós começamos a confundir. Não, todo mundo está indo para o mesmo lugar, todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo fala que acredita em Deus, todo mundo faz parte dessa igreja, então estamos juntos, nós vamos prosseguir juntos. Nós devemos ter um certo cuidado com isso, nós devemos ter uma certa cautela para que a gente possa entender e se associar da forma correta. Então Paulo está falando aqui sobre a igreja invisível, a igreja universal, da qual fazem parte todos os salvos de todos os tempos, e essa é a verdadeira igreja que Cristo está falando. Não que a nossa igreja não seja uma igreja verdadeira, mas ele está se referindo aqui a todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, quer seja no presente, quer no passado, quer sejam aqueles que ainda vão ser alcançados no futuro. Ele está dizendo que há somente uma igreja verdadeira. Não é várias igrejas, não são vários corpos por aí esparramados, vários membros distantes, sem ligação alguma, que fazem parte desse corpo. Paulo está dizendo que existe somente um corpo. Isso é muito importante nós entendermos. E quando Paulo está dizendo, o que ele quer dizer quando ele fala que existe só esse um corpo que é a igreja? O que significa isso? Primeiro, a gente tem que entender bem a ideia que Paulo está querendo dizer sobre esse corpo, não é? E quando nós pensamos na criação, que existe somente essa ideia de um só corpo, às vezes a gente tem aquela falsa pretensão de pensar, olha, Deus reuniu pessoas de várias formas, com traços diferentes, em lugares diferentes. Ele começou a pegar aquilo que ele precisava e colocou todo mundo junto, e essa coesão de pessoas então se tornou esse corpo. Não. Quando nós pensamos na ideia de corpo, como Paulo quer passar aqui para nós, nós temos que entender que esse corpo é uma coisa completamente nova. É uma nova criação de Deus. Deus não faz remendo, Deus não faz meia coisa, Ele não faz coisas pela metade. Ele criou realmente algo novo. Essa é a ideia desse corpo, é um corpo completamente novo, é algo completamente novo, aquilo que Deus está fazendo aqui. Ou seja, nós viemos de um mesmo lugar, ou seja, tivemos a mesma origem, independente da nossa nacionalidade ou posição, nós não fomos acrescentados como linha de produção. Nós somos criados a partir de uma única fonte. Só fazem parte dessa igreja, só fazem parte desse corpo as pessoas que foram nascidas do Espírito Santo, foram nascidas, foram geradas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí você consegue entender a diferença entre essa igreja invisível e a nossa igreja, a igreja visível, a igreja, não somente a nossa, mas todas as igrejas que estão ao redor do mundo. A diferença maior é que aqui na nossa igreja, por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos, pode ser que tenham pessoas que não nasceram de novo. Por mais que nós tenhamos o cuidado de ensinar, por mais que nós tenhamos o cuidado de avaliar, por mais que nós tenhamos a cada dia
sendo alimentados e desafiados através da palavra. Pode ser que no nosso meio ainda existam pessoas que falem de Deus, que conheçam o Senhor, que orem a Deus muitas vezes, mas que não foram nascidas de novo, que não foram geradas desse mesmo Espírito. E essa pessoa, então, não faz parte dessa igreja universal. Essa pessoa, então, não faz parte desse corpo a qual Paulo está dizendo. Ele escrevendo lá em primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, ele dá uma descrição bem exaustiva sobre essa ideia de corpo da igreja. Primeiro aos Coríntios 12, o verso 13, Paulo diz o seguinte: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Essa é a ideia que Paulo está falando aqui sobre esse corpo. Ou seja, não importa a minha nacionalidade, não importa a minha posição, não importa de onde eu vim, isso nada faz diferença. O que faz diferença, o que faz de mim membro desse corpo, o que faz de mim parte integrante desse corpo, é que eu tenho a mesma origem. E essa origem está no Senhor, que moveu o meu coração, que falou comigo, que me resgatou da minha condição de pecador para uma nova vida. Então é importante nós entendermos, quando Paulo está falando aqui, que existe somente um corpo, porque esse corpo obedece a uma única cabeça, que é Cristo. E somente aqueles que fazem parte desse corpo, então, podem ter essa ligação, podem, então, obedecer a esse Senhor. Mas ele também fala, a ideia também desse corpo é que, sendo corpo, ele é formado por vários membros. Todo o corpo começa, na verdade, ali com aquela pequena célula que vai se dividindo e vai aumentando, vai criando, vai crescendo. Nós não chegamos numa prateleira e compramos, olha, eu quero um par de braços, eu quero um par de pernas, eu quero um par de olhos, um par de orelhas, um nariz, uma boca, uma língua, e aí nós vamos lá e vamos encaixando e tentando montar esse corpo. Não é assim que funciona, não é? Todos nós começamos a partir de um único embrião, e esse único embrião começou a ganhar forma, começou a se desenvolver e começou a ter as ramificações nervosas, e cada uma dessas ramificações foram crescendo, aumentando, e fez de nós criaturas perfeitas, criaturas da qual nós somos, e somos completos com esse corpo. É interessante que, quando eu estava pensando nessa ideia de que nós somos um corpo formado por muitos membros, né? E que apesar da maneira como nós somos completos da forma como nós somos. Não é só porque alguém nasceu faltando um dedinho, é que ele deixa de ser corpo. Porque ele é um corpo completo em si, ele funciona, ele é algo que está ligado, é irrigado por terminações nervosas. Quando nós pensamos no corpo humano, percebemos que, mesmo tendo uma única origem, ele se divide em muitos membros e cada qual é único em sua especificidade e desenvolve uma função distinta. Esses somos nós. O Senhor Deus, sim, Ele nos resgatou, Ele nos chamou, Ele nos tirou daquela condição de pecadores, Ele realmente nos chamou para uma nova vida, Ele fez então de nós uma nova criação, algo especial para Ele. Mas ainda assim, cada um de nós não somos cópias perfeitas uns dos outros. Cada um de nós, cada parte do corpo tem a sua especificidade. Cada parte do corpo tem a sua forma de agir, apesar de sermos virmos do mesmo embrião, né? Vimos da mesma origem ali, cada um de nós tem coisas diferentes. Eu não sou médico, eu não conheço muito bem dessas coisas, mas provavelmente nenhum de nós tem as partes do corpo perfeitas e exatamente iguais umas às outras. Eu gosto sempre de olhar para a minha mão, né? E eu tenho uma mão relativamente grande. E quando eu olho para os meus dedos das mãos, eu consigo perceber muita diferença entre os meus dedos. Mesmo eu tendo os 10 dedos, tanto da mão quanto do pé, cada um é diferente do outro. Eu não sei, mas eu creio que não exista 2 dedos iguais numa pessoa. Por mais parecido que seja, mas as ranhuras da pele ali com certeza serão diferentes.
E é isso, é essa ideia do corpo que Paulo está dizendo, que nós somos um, mas ainda assim, cada um de nós mantendo as nossas particularidades, cada um de nós desenvolvendo funções diferentes dentro desse corpo para que as coisas funcionem bem. Imagina que todo mundo quisesse ser a mesma coisa, não ia dar certo. Se todo mundo fizesse sempre a mesma coisa, que coisa chata seria. Mas não, o Senhor Deus é tão maravilhoso que essa igreja que Ele começou, essa igreja que Ele criou essa igreja completamente diversificada. Nós temos a mesma origem, nós somos chamados pelo mesmo Espírito, nós participamos da mesma fonte de vida, mas cada um tem liberdade, cada um tem um jeito próprio de agir. Lá em Coríntios, no capítulo 12, o próprio verso 12 diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Você consegue entender, então, como que funciona, o porquê é que nós temos que lutar para manter essa unidade, para mantermos realmente essa coisa tão bela que o Senhor criou, que é a igreja, a unidade do corpo de Cristo, a unidade no corpo no Espírito, que é a igreja, porque nós somos algo especial para o Senhor. Nós somos criados por Ele, nós temos nele a mesma origem, eu e você, e qualquer crente de qualquer lugar desse mundo que nasceu no passado e que vive até hoje, nós tivemos a mesma origem. E nós somos criados com características diferentes. Que coisa mais linda você ver alguém de uma terra tão distante, com culturas completamente diferentes, louvando e adorando esse Deus de uma forma tão bonita, como isso é gratificante. Se você tem a oportunidade de viajar, se você tem a oportunidade de conhecer novas culturas, você vai ficar tão encantado quando você chega em lugares que as pessoas são completamente diferentes. E você vê a alegria delas em compartilhar, em falar sobre essa graça maravilhosa que alcançou você. Mas Paulo também prossegue quando ele está falando ali em Coríntios, sobre algo muito especial. Ele fala também que nós, apesar de nós sermos muitos, apesar de nós sermos parte desse corpo, apesar de nós termos a mesma origem, nós não podemos esquecer que todos nós temos o mesmo valor. Isso talvez é algo que nós devemos atentar, porque essa é uma das áreas onde nós muitas vezes fracassamos ou falhamos em preservar essa unidade. Porque cada um de nós, sendo corpo, sendo parte dessa igreja, cada um de nós tem o seu próprio gosto. Cada um de nós tem a sua própria maneira de enxergar o mundo, de ver o mundo, de perceber as coisas ao seu redor. Não é? Talvez se nós pudéssemos pensar como corpo realmente, os olhos conseguem ver a beleza, os olhos conseguem ver as cores, os olhos conseguem enxergar a claridade, é algo maravilhoso. Mas os olhos não conseguem perceber a textura, coisa que somente a mão consegue perceber. O olho pode ver essa tábua, ver esse púlpito aqui e falar, olha, aquele é tão bonito, ele tem uma cor amadeirado claro, ele pode dar alguns detalhes que a mão não percebe. Mas somente a mão consegue perceber as ranhuras, consegue perceber a ação do tempo nesse móvel, porque ele tem alguns furos, ele tem algumas marcas que foram impressas nele com o passar dos anos. Ou seja, cada um de nós tem a sua perspectiva diferente. E cada um de nós tem o mesmo valor diante do Senhor. A característica marcante nessa descrição de Paulo, que ele faz aqui da igreja em Corinto, é que apesar de sermos muitos e com muitas funções diferentes e com aparências diferentes, somos todos necessários e importantes dentro desse corpo, dentro desse todo. O verso 18 ao 23 de 1 Coríntios 12 diz o seguinte: Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos,
tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Meus irmãos, você consegue perceber então por que é tão importante nós entendermos essa ideia do corpo de Cristo? Você consegue agora perceber como é importante nós lutarmos, nos esforçarmos para manter a paz entre nós, para manter essa unidade que Deus criou? Meus irmãos, isso é algo que nós precisamos zelar e com cuidado na nossa igreja, porque uma das formas que nós destruímos essa coisa tão maravilhosa que o Senhor Deus criou é quando nós não entendemos que Deus nos criou completamente diferentes, que Deus nos fez completamente com gostos e formas diferentes, que Deus realmente nos trouxe de lugares diferentes, e aí nós queremos imprimir, nós queremos impor aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós achamos importante. Essas coisas acabam com a unidade. Essas coisas acabam com essa coisa maravilhosa, graciosa que Deus fez. Nós moramos no Pará durante muito tempo e uma coisa que nós sentíamos muita falta lá no Pará era de flor. O Pará tem uma natureza, um verde exuberante, e onde você olha, você vê aquelas árvores frondosas, grandes, algo maravilhoso de você ver, que quando você chega, o impacto é tão grande quando você está ali. Mas com o passar do tempo, a primeira coisa que você começa a procurar no meio de tanto verde é algo que seja colorido. Nós temos o ipê, que de vez em quando, uma determinada época do ano, floresce. Quando no meio daquele verde você consegue enxergar aquele pé de ipê, quer seja ele amarelo, roxo, branco, você vê como ele se destaca naquela paisagem totalmente verde. A mesma coisa acontece no meio do corpo de Cristo. Às vezes nós queremos que todos sejam parecidos, que nós todos sejamos completamente iguais. Mas não foi assim que Deus criou, porque Ele quer a diversidade no meio dessa unidade. Ele quer que cada um de nós tenhamos a nossa própria vida. Cada um de nós tenhamos a nossa própria forma de entender, de interagir, de buscar, de fazer as coisas. Mas todos nós trabalhamos juntos com o mesmo objetivo, buscando sempre a mesma fonte de vida, que é o próprio Jesus. Mas ele também continua dizendo que há um só Espírito, né? E a palavra aqui está em maiúsculo, né? Um só Espírito, do qual todos nós viemos. E é importante nós entendermos isso. Paulo faz questão de afirmar ou reafirmar que é através do Espírito Santo, daquilo que ele faz em cada um de nós, a parte desse corpo, nós não temos condição de ser nada se não for através dele. Ou seja, se não for através da obra do Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos fazer parte desse corpo. Nós não temos como chegar a esse corpo. Quando nós olhamos lá em João, no capítulo 16, o verso 13, quando Jesus está para ir conversando com os seus discípulos, ele diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, nós só conhecemos, nós só podemos participar dessa unidade por causa do Espírito Santo que atua no nosso coração. É através desse Consolador, é através desse Conselheiro que nós temos, então, acesso ao Senhor. É através dele, então, que nós, de verdade, pertencemos a esse corpo. E quando eu penso nisso, quando nós olhamos para isso, então nós devemos entender que esse Espírito Santo, ele atua de formas diferentes na vida das pessoas que são diferentes. Nenhum de nós tem a mesma experiência, nenhum de nós tem a mesma forma de conversão. Cada um de nós experimentou um chamado do Espírito Santo para atender ao chamado de Cristo, a se converter ao Senhor de uma maneira diferente. Mas a obra, aquilo que Ele realizou no nosso coração, é completamente igual. A mudança que Ele trouxe em nós é a mesma. A forma de agir é diferente, mas a mudança é a mesma. Isso é algo que nós precisamos ter bem claro em nossa mente. Você já parou para pensar nisso, que as pessoas que se convertem de formas diferentes?
Talvez você conheça alguém que teve uma conversão espetacular, que saiu de uma situação completamente adversa. Se nós olharmos para a vida de Paulo, aquilo que ele fazia com a igreja, se nós vimos a vida de tantos outros homens que eram tão perversos, e o Senhor Deus os tocou, o Espírito Santo falou o coração deles, e eles foram transformados, foram renovados, foram chamados a uma nova vida. E aí você olha para outros, ou talvez para a sua própria vida, e você começa a olhar para trás e falar, mas eu nunca experimentei isso. Eu nunca vi algo tão transformador na minha vida. Eu nunca tive uma experiência como essa. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele usa, Ele atua através do Espírito Santo de maneiras diferentes em nós. Porque nós somos diferentes. Porque eu e você somos diferentes. E o que Ele faz na nossa vida, que faz de nós realmente seus filhos, faz de nós membros desse corpo, é aquilo que próprio João, no capítulo 16, do verso 8 a 11, diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Então a gente percebe como esse agir do Espírito Santo na nossa vida é o mesmo. O que ele faz em nós é nos convencer do pecado, é nos convencer da nossa situação que nós estávamos, e nos trazer, colocar em nosso coração a capacidade de ter fé no Senhor, a capacidade de querer buscar a Deus, a capacidade de se entregar a Deus. Tudo isso é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Sempre veremos a ação do Espírito Santo na vida do crente verdadeiro, e por isso nós podemos entender as diferenças entre a igreja visível e a igreja invisível. Muitas vezes as pessoas podem ser membros de uma igreja visível, mas ainda assim não serem partes desse corpo. Por isso é que é necessário que essa atuação do Espírito nos convença do pecado. Talvez essa é a maior diferença que você possa perceber entre a igreja que Paulo está dizendo aqui, sobre esse corpo invisível que Paulo está falando, e esse corpo que se reúne aqui. Algumas vezes nós podemos até disfarçar, ou podemos até camuflar aquilo que nós somos. Mas o Espírito Santo, ele consegue penetrar o nosso coração, e ele consegue produzir, fazer com que a nossa vida produza frutos. É o que nós podemos ver lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22 ao 25. Paulo fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem ao Senhor Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Só é possível pertencer, só é possível ser igreja, ou estar unido como igreja, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo. Então é importante nós lutarmos, nós realmente nos esforçarmos para manter essa unidade, porque Ele atuou na sua vida, Ele atuou na minha vida, Ele atuou na vida de vários outros irmãos que estão aqui, e daqueles que já partiram também. É muito gostoso nós olharmos e percebemos como a igreja é tão diferente, como as pessoas são diferentes dentro desse corpo. E por último, Paulo fala que no verso 4, no final do verso 4, é que nós temos também uma só esperança. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Talvez essa é uma característica marcante, ou das mais marcantes, que nós podemos ver nesse verso. Nós entendemos que nós somos feitos um corpo, ou seja, Deus não escolheu a pessoas aleatoriamente, Ele criou realmente uma nova célula ali, que é a igreja, o corpo que está começando a crescer, do qual você e eu fazemos parte. E nós fazemos parte desse corpo porque o Espírito Santo mexeu no nosso coração, Ele atuou na nossa vida, Ele trabalhou para que nós entendêssemos isso. Mas o principal disso tudo é que nós conseguimos olhar com uma perspectiva agora completamente nova para o nosso futuro.
Quando nós pensamos nessa ideia de uma só esperança, talvez seja aí onde a maioria das igrejas começam com os seus rachas ou com as suas dificuldades. João, no capítulo 4, o verso 1 a 3, o apóstolo diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, qual que é a ideia do nosso futuro? É estarmos todos juntos do Senhor Jesus. Essa é a ideia, é isso que nos une como igreja. Talvez se você até agora não tivesse encontrado motivos para manter essa unidade, motivos para se esforçar em realmente ser uma igreja que permanece unida, que cuida um do outro, essa talvez seja o motivo pelo qual você estava buscando. Todos nós vamos compartilhar da eternidade juntos. Você e eu que foram alcançados pelo Espírito Santo, você e eu que entendemos que fazemos parte dessa igreja invisível, todos nós temos um lugar preparado pelo próprio Senhor Jesus, do qual vai voltar e vai nos levar. Quando nós olhamos, nós talvez fiquemos pensando, olha, a minha experiência de fé é diferente da dele. A forma como eu me converti é completamente diferente. Sabe que o Senhor Deus fez uma obra na minha vida que vocês não têm ideia. Eu vim lá daquele lugar ruim, a minha vida era uma vida de pecado e o amor de Jesus me libertou de tal forma, vocês não conseguem perceber isso. Aí ao passo daquele outro irmão, não, mas eu não vim de uma vida assim. Eu fui criado na igreja e durante toda a minha infância, durante toda a minha vida, eu fui educado a ser um bom homem, a ser uma boa mulher, a conhecer a palavra e buscar a Deus. Eu sei, eu tenho confiança que Deus habita meu coração. Eu tive sim uma experiência com Jesus. Eu não posso nem dizer talvez o dia e a hora, o momento que foi. Mas eu tenho essa convicção, eu tenho essa esperança. E aí alguns podem olhar e falar, olha, mas então você não vai para o céu não, porque a obra que ele fez na sua vida não foi tão grande. Quando nós olhamos para trás, ou quando nós olhamos, ficamos observando somente o presente, aquilo que acontece nos nossos dias, ou aquilo que aconteceu no nosso passado, nós começamos a ter uma visão errada sobre a unidade da igreja. Nós começamos então a perceber as pequenas divisões que nós criamos dentro da nossa igreja, achando que aquilo que Deus fez por um é mais do que aquilo que Deus fez por outro. Nós começamos a perceber, ou começamos então a entender de uma forma errada, que a ação, que a atuação de Deus na vida de um vale mais do que a atuação na vida do outro, que o sacrifício de Cristo para aquela pessoa foi maior do que para o outro. E não é assim. Tem uma história bem interessante de Philip Henry, o pai de um comentarista bem famoso, Matthew Henry. Esse homem, na sua juventude, um homem humilde, um homem que não tinha muitas posses, se namorou de uma moça abastada, de uma família tradicional, uma família com bastante recursos. E eles começaram a se gostar e resolveram que eles gostariam de ficar juntos. Chegaram diante do pai da moça e expuseram então aquilo que eles queriam. Ele falou, olha, nós queremos casar, nós queremos construir uma vida juntos. Na mesma hora o pai daquela moça olhou para eles e falou, não vai dar certo. Eu não gostei dessa ideia, você não o conhece. Como que você quer ter uma vida junto com ele? Você nem sequer o conhece, você não sabe nada do passado dele. E essa moça dá uma resposta para o pai, e essa resposta fala muito para nós, hoje, ou fala muito para nós, ou deveria falar muito para nós, quando a gente olha a nossa posição, a nossa vida aqui em relação aos nossos irmãos. Ela diz o seguinte, eu não sei da onde ele veio, mas eu sei para onde ele vai. E isso é o que importa. Você consegue perceber, meus irmãos, que o que deve unir a nossa igreja, o que deve unir a igreja ao redor do mundo, a igreja universal, é a esperança quanto ao futuro.
não aquilo que aconteceu no passado, não a forma como Deus nos uniu, não a maneira como Ele atuou na nossa vida, mas aquilo que Ele vai fazer do nosso futuro. Isso é que deve unir, isso é que deve fazer com que a gente realmente trabalhe, se esforce para manter essa união, para manter essa unidade. Também eu achei bem interessante numa pregação de um pregador, o John McNeill. Ele, durante uma das pregações que ele faz, ele começa a compartilhar e ele começa a talvez falar sobre a conversa dos 2 cegos que Jesus curou. Ele está falando ali sobre aquele cego de João, no capítulo 9, o versos 6 e 7, e ele fala da conversa que ele e o outro cego, aquele cego lá de Marcos, no capítulo 8, verso 23 ao 25, tiveram. E para que vocês entendam, eu vou ler aqui para recordar cada um desses cegos, cada um desses encontros que esses tiveram com Jesus. O cego de João, no capítulo 9, o verso 6 e 7, é assim o texto. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então ele disse, vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Esse homem foi lá, lavou-se e voltou vendo. Aí o outro cego, o cego lá de Marcos, no capítulo 8, verso 23 ao 25, olha só a maneira como Jesus o cura. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado, e depois de cuspir nos olhos do homem, e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. E aí esse pregador, esse John McNeill, começa a falar assim, ele falou, olha, fica imaginando só a conversa desses 2 cegos. Por um acaso, depois de algum tempo, estavam andando por uma cidade, e de repente esses 2 cegos se encontram ali no centro da cidade. E eles começam a conversar, rapaz, eu fui curado por Jesus. Ah, não brinca, você foi curado por Jesus por quê? Eu era cego. Verdade, eu também fui curado por Jesus, eu também era cego. Mas me conta como que foi, como que Jesus fez com você? E aí então aquele cego lá de João, conta, olha, Jesus foi lá, ele cuspiu no chão, fez um lodozinho lá, passou nos meus olhos, mandou eu tomar um banho lá no tanque de Siloé, e quando eu saí, eu estava completamente curado. O cego de Marcos olhou para ele, falou, nossa, para mim foi diferente. Não foi assim que Jesus fez. Não foi assim, o cego de João falou. Não, não foi. Jesus me tirou de onde eu estava, me tirou do meio do povoado ali, ele cuspiu nos meus olhos, colocou as mãos sobre a minha testa, sobre a minha fronte, e perguntou para mim se eu estava enxergando, e eu comecei a ver meio estranho, as coisas não estavam bem nítidas. Ele novamente colocou a mão sobre mim, e aí eu voltei a ver. E ele simplesmente pediu para que eu não contasse isso para as pessoas. Foi dessa forma que Jesus fez. Então aquele cego de João olhou para ele e falou, não, você deve estar cego ainda. Você, com certeza, ainda está cego. Ao passo que aquele rapaz olhou, como assim eu estou cego? A gente está conversando, eu estou te vendo. Não, você está cego. Aquilo que Jesus fez, que você está dizendo que Jesus fez, não é verdadeiro. Se ele não cuspiu, se ele não fez o lodo, se ele não passou o lodo nos seus olhos, isso não foi uma cura verdadeira. Com certeza, você ainda está cego. Algumas vezes nós pensamos da mesma forma. Quando nós paramos de olhar para onde nós vamos, quando nós deixamos de olhar o princípio, para que nós somos chamados, aonde nós vamos passar a eternidade, e nós começamos a olhar para as coisas pequenas do passado, nós começamos a brigar pelas mesmas coisas. Olha, o que Jesus fez na sua vida não foi assim, não é milagre. Milagre é o que ele fez na minha vida. O próprio Lloyd Jones conta que, numa ocasião, ele estava numa reunião, ele estava dirigindo os trabalhos numa grande reunião, e de repente um homem, um senhor, levantou no meio da reunião e começou a confessar que Deus o havia libertado de algum pecado, de alguma coisa errada que ele havia feito no passado.
E todo mundo ficou meio parado, todo mundo ficou meio quieto naquele momento. E logo em seguida levanta um outro homem. E aí começa a falar, sabe, olha, o que Deus fez para você não foi nada. Você precisa ver o que Ele fez na minha vida. E ele começou a contar então sobre tudo aquilo que Deus havia feito, como ele vivia a sua vida. Lloyd Jones fala que naquele momento ele percebeu como aquelas pessoas estavam equivocadas em relação à ação de Deus na vida delas. Estava parecendo que quanto maior o pecado, quanto maior aquilo que eles haviam feito de errado no passado, mais da graça de Deus havia vindo sobre a vida deles. E não é verdade, meus irmãos. O pagamento, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é igual para cada um de nós. O que faz de nós a igreja, o que faz de nós uma unidade, é que todos nós, independente de onde nós viemos, independente daquilo que nós fomos, nós vamos para o mesmo lugar. Nós temos a mesma esperança e vamos ser chamados e transformados como o corpo do Senhor Jesus, a imagem dele ao final. Não importa aquilo que aconteceu no passado, mas sim aquilo que é o futuro. E quando nós pensamos então dessa forma, nós podemos entender tudo aquilo que Deus quer fazer conosco. Quando nós pensamos nisso, nós realmente devemos sentir então o desejo de lutar por essa igreja. Devemos sim então sentir o desejo de batalhar para que essa unidade permaneça. Se nós podemos olhar e fazer um resumo de tudo isso, antes, todos nós, sem exceção, estávamos sem vida, mortos em delitos e pecados, e agora, através da ação do Espírito Santo, nos tornamos parte desse corpo, começamos a crescer, começamos a absorver vida desse corpo, vida que vem do Senhor. É o que nós olhamos lá na própria carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o verso 4 ao 6. Paulo fala, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. E é pela graça que nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É por Ele, é através dEle, Ele é a fonte da nossa vida. Ele é o cabeça desse corpo, é através dEle que nós viemos a existir. Mas também, da mesma forma como nós fomos alcançados e de onde nós viemos, também foi diferente. Mas o que Ele faz de nós, essa unidade, a maneira como nós entendemos isso, a respeito da nossa condição lá do passado, e a maneira como Cristo atua em nós, nos leva a entender para onde é que nós estamos indo, o que é que nós espera lá no futuro. Quando nós olhamos a primeira carta de João, o verso 3, o 14 ao 16, nós podemos entender aquilo que Ele faz em nós, que Ele transforma em nossa vida. João diz, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte, quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Não importa a maneira como nós somos, não importa a maneira como Cristo nos alcançou e de onde nós viemos. Agora nós somos parte dessa unidade tão maravilhosa. E por último, essa esperança que o Espírito Santo põe em nosso coração, essa convicção do futuro, da eternidade, da presença do Senhor Jesus em cada um de nós. E eu gostaria de encerrar esse tempo nessa manhã, com a frase daquela moça que o Philip Henry chega e pede ela em casamento, e o pai dela fala, olha, você não sabe, você não conhece o passado dela. E ela responde para o pai, pai, eu não sei de onde ele veio, mas eu sei para onde ele vai. E isso é o que importa. Meus irmãos, luta por essa unidade. Luta para manter essa beleza que Cristo criou no nosso meio.
Pessoas diferentes, vindo de lugares diferentes, com histórias de vidas diferentes, que foram alcançadas de formas diferentes, mas que têm uma mesma esperança, que foram trazidas da mesma situação do seu passado, uma situação de morte espiritual, que reconheceram o senhorio do Senhor, que reconheceram a ação do Espírito Santo na sua vida, reconheceram os seus pecados, e que agora fazem parte dessa coisa tão grandiosa que é a igreja. E é por causa desses argumentos é que nós devemos lutar. É por causa disso que nós devemos nos esforçar diligentemente para manter essa unidade pelo vínculo da paz. Vamos orar nesse momento. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos, ó Deus, entender, ó Pai, acerca da unidade da Tua igreja, Senhor, e por que nós devemos lutar por essa unidade, Pai. Obrigado porque através dessa carta de Paulo a gente consegue entender que nós somos Tua criação, Senhor. Fomos criados um novo corpo, Senhor. Pessoas tão diferentes, de lugares diferentes, que fazem parte, ó Deus, desse organismo, ó Deus, tão vivo, Senhor, e cheio de vida e de graça que é a Tua igreja. Obrigado porque através do Teu Espírito Santo, ó Deus, que isso pôde acontecer e principalmente, Senhor, eu quero agradecer pela convicção e pela certeza que nós temos, ó Pai, através da Tua palavra, de que passaremos, ó Deus, a eternidade juntos, ó Deus, gozando, ó Pai, da Tua presença, ó Deus, e da Tua atuação em nossas vidas para todo sempre, Senhor. Que essas verdades, ó Deus, nos motivem, Pai, a cada dia, a estarmos, ó Deus, nos fortalecendo, a estarmos, ó Pai, cuidando uns dos outros, para que a Tua igreja reflita, Senhor, a Tua glória e o Teu amor em todo lugar. Muito obrigado, Pai, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.